Vamos abrir nossas Bíblias lá no Salmo de número 2. Salmo de número 2. Salmo de número 2. Eu vou ler os versículos ímpares e os irmãos responderão com os versículos pares. Salmo de número 2, que diz assim, a palavra do Senhor: Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Que Deus nos abençoe com a porção da sua palavra. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, nós lemos aqui o Salmo de número 2, e eu estava meditando neste Salmo e pensando em dias tão difíceis pelos quais nós estamos vivendo, em dias que podemos ver com clareza a oposição do sistema que está no mundo, através de vários governantes e nações que estão sendo contra os princípios absolutos de Deus. Eu achei por bem meditar neste Salmo número 2, onde podemos enxergar, através da Bíblia Sagrada, a atualidade da palavra de Deus. Então se Deus permitir, essa semana e a próxima, nós iremos meditar neste Salmo número 2, onde tem como título o Senhor reina. O Deus pelo qual nós servimos, Ele continua reinando sobre tudo e sobre todos. E nós vamos ver neste Salmo aqui, que este Salmo ele se divide em 4 partes, em 4 lições para as nossas vidas, 4 ensinamentos. Nós veremos, em primeiro lugar, a oposição das nações contra o Senhor. Em segundo lugar, nós veremos a tranquilidade de Deus. E em terceiro lugar, a vitória do Messias. E em quarto e último lugar, as advertências do Espírito Santo. Mas hoje nós apenas nos deteremos às 2 primeiras lições, os 2 primeiros ensinamentos que esse Salmo nos transmite e tem transmitido através de várias épocas para o povo de Deus. Então nós veremos em primeiro lugar a oposição das nações contra Deus, e em segundo lugar nós veremos a tranquilidade de Deus.
Meus amados irmãos, como nós vimos aqui o tema que eu falei deste salmo, o Senhor, Ele reina. E quando nós olhamos para esse salmo número 2, quando nós estudamos as Escrituras, um salmo, ele é classificado como um salmo messiânico, quando ele é citado no Novo Testamento, fazendo referência ao Senhor Jesus Cristo. E quando nós lemos todo o livro dos Salmos, o Salmo 8, o Salmo 16, o Salmo 22, o Salmo 23, 40, 41, 45, 68, 69, 102, 110 e 118, são chamados de salmos messiânicos, ou seja, todos eles fazem referências ao Senhor Jesus Cristo. Mas o Salmo número 2, ele é conhecido como o salmo mais messiânico de todos os salmos, pois só ele, no Novo Testamento, ele é citado 18 vezes. Lá em Mateus 3, 17, Mateus 7, 23, Mateus 17, 5, em Marcos 1, 11, Marcos 9, 7, em Lucas 3, 22, 9, 35 e aí por diante. Em João também é citado, no livro dos Atos dos Apóstolos, nas cartas paulinas, lá em Filipenses, e também no último livro das Escrituras, em Apocalipse. E este salmo é conhecido como o salmo mais messiânico de todo o saltério. A autoria deste salmo não aparece na introdução aí do salmo, mas de acordo com o escrito de Lucas, lá no livro de Atos, Davi é o seu autor, falando e escrevendo este salmo sob a inspiração do Espírito Santo. Só para nós conferirmos, abram aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, Atos dos Apóstolos, não desmarquem o Salmo 2, que nós voltaremos a ele várias vezes. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, é a passagem bíblica onde Lucas narra Pedro e João, não é? Quando são soltos, não é? João e Pedro, com toda a igreja, vão orar. E no versículo 24 e o versículo 25, veja o que é que diz: ouvindo isto unânimes, ou seja, quando Pedro e João foram soltos, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, vejam só, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que se enfurece os gentios e os povos imaginam ou imaginaram coisas vãs? Então, Lucas aqui nos mostra que toda a igreja unânime, junto com João e com Pedro, citaram o Salmo número 2, como eles disseram, por boca de Davi. E o versículo 1 do Salmo número 2 começa com essas palavras: porque se enfureceram os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Então, como não tem aí no Salmo, não é? A autoria ou o nome do autor, mas o autor, segundo Lucas, foi Davi, inspirado pelo Espírito Santo, que escreveu este salmo. Então, Jesus Cristo, amados, ele é o Filho de Deus e o filho de Davi ao mesmo tempo. Na pessoa e obra de Jesus, as promessas que foram dadas a Davi se cumpriram ou se cumprem na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
O tema central desse salmo é a soberania de Deus, onde nos mostra, desde o início até o fim, que há uma luta espiritual aqui na terra. Céu e inferno se opõem em uma grande batalha. O reino do Messias nasce, cresce e prevalece sobre o reino usurpado por Satanás, que é chamado o príncipe deste mundo. Mas nada e ninguém poderão se opor ou deter o avanço do reino de Jesus aqui neste mundo. Portanto, neste salmo é bem claro, todos nós que lemos, todos aqueles que ouvem, que leem e meditam, nós devemos reconhecer a soberania de Deus em todos os tempos. Então, em primeiro lugar, nós veremos as duas primeiras divisões desse salmo. Nós veremos, em primeiro lugar, a oposição das nações contra Deus e contra o seu ungido. Versículo 1 ao versículo 3, né? Porque se enfurecem os gentios, e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam, e os príncipes, prestem atenção, conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. O que é que eles dizem? Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Então, nós podemos ver aqui do versículo 1 ao versículo 3 a oposição das nações contra Deus e contra o seu ungido. E é interessante aqui que Davi, ele começa o salmo com uma pergunta: por que as nações, os gentios, os estrangeiros promovem uma revolta contra Deus? Amados irmãos, certo comentarista bíblico diz que aqui o sentido é o seguinte: a imagem ou o sentido aqui é de um mar enfurecido batendo numa rocha. Assim são as nações. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? A massa da humanidade conspira contra Deus. Nações organizadas e pessoas individuais estão tentando descobrir como Deus, ou talvez como Deus, possa ser destruído ou possa ser destronado. Eles querem destruir a Deus e a vontade revelada de Deus, que é a sua palavra. A expressão aqui, coisas vãs, significa que o plano deles é totalmente destituído de proveito. É algo fútil. E podemos ver também aqui, a humanidade é representada também pelos reis e pelos príncipes. Os reis da terra, versículo 2, se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. A conspiração não é apenas contra o Senhor e a sua lei, mas também é contra o seu ungido, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando nós olhamos nas Escrituras, o termo Messias, que é aplicado a Cristo lá no Novo Testamento,
vem de uma palavra hebraica que significa ungir ou ungido, cujo equivalente no grego é chamado de o Cristo, o ungido do Senhor, o Cristo de Deus. Eles conspiram contra o ungido do Senhor. Por isso, quando nós lemos lá, Pedro e João, com toda a igreja, aplicaram este salmo para a perseguição que estavam sofrendo lá em Jerusalém. E Pedro via que o quê? A conspiração, a perseguição contra a palavra de Deus, contra o evangelho de Deus, continua. Por isso que eles citam aqui o salmo de número 2. Vamos abrir novamente lá para vermos outro versículo. Atos capítulo 4. Atos capítulo 4. Nós já lemos o 24 e o 25, mostrando-nos que o quê? Que o autor deste Salmo 2 foi Davi. Veja o que é que diz. O 26, o 27 e o 28. Levantaram-se os reis da terra, e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor. E contra quem? O seu ungido. A mesma coisa que o salmista está lá dizendo, que Davi está dizendo no Salmo 2. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilato, com os gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Ou seja, aqui estava se cumprindo o Salmo número 2, para mostrar que a palavra de Deus, ela se cumpre e continuará o quê? Se cumprindo. Então Pedro e João aqui, junto com toda a igreja, aplicaram esse salmo para a perseguição que eles e todo o povo de Deus estava sofrendo lá em Jerusalém. O povo se ajuntou com as autoridades contra Jesus e depois contra a sua igreja. Por isso que o salmo número 2 é o salmo messiânico, um dos mais messiânicos do saltério que nós encontramos aqui na Bíblia Sagrada, pois é o salmo mais citado no Novo Testamento, né? Então vejam só, mais amados irmãos, por que as nações, o povo de Jerusalém, os gentios também, aqui como nós vimos, né? Os príncipes, os reis, conspirando contra o Senhor, contra a sua palavra e contra o ungido de Deus, que é Jesus Cristo. Porque há um ódio desenfreado, uma conspiração contra Deus e o evangelho de Jesus Cristo. O verbo aí, levantar, no original, tem um significado, ou indica, preparam-se para uma guerra. Estão guerreando mesmo contra Deus, contra o povo de Deus e contra o Senhor da igreja, que é o Senhor Jesus Cristo. A sociedade sem Deus, o mundo sem Deus, guerreia contra Jesus e contra a sua igreja. E isto também, Jesus alertou os seus discípulos e a sua igreja acerca do que aconteceria depois que ele ressuscitasse e ascenderia aos céus. Veja o que é que diz. O que foi que Jesus ensinou para os seus discípulos? Abram comigo aí, João capítulo 15. João 15. Versículo 18.
e o versículo 19. Jesus já o quê? Alertou todos os seus discípulos, toda a sua igreja, acerca do que viria depois para a sua igreja. João 15, versículo 18 e 19. Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Já está escrito. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso é que o mundo vos odeia. Então, nós cristãos, amados irmãos, o mundo, o sistema que está no mundo, que é contrário à lei de Deus, aos ensinamentos de Deus, ele nos odeia também porque nós somos discípulos e discípulas de Jesus Cristo. Não pode haver aliança entre luz e trevas. Ou é luz ou é trevas. Não pode jorrar da mesma fonte água doce e água salgada. A palavra é bem clara. Eu fico a pensar, amados irmãos, como tantos cristãos hoje em dia fazem aliança com o sistema mundano que há no mundo. Não dá para entender. O mundo odeia a igreja. O mundo não quer aliança com a igreja. A igreja é uma igreja santa, separada para Deus, está separada do sistema do mundo. Mas o povo quer que a igreja se una com o mundo. A igreja verdadeira, a igreja invisível de Deus, ela nunca se unirá com o mundo e com o seu sistema. Sempre serão opostos. Jesus Cristo disse: se vocês fossem do mundo, o mundo amaria vocês, mas como eu vos tirei do mundo, o mundo vai passar a odiar agora vocês. E podemos ver, amados irmãos, tantas pessoas que estão na igreja, amando o mundo, fazendo de tudo, aliança com o mundo. Nós não podemos sair do mundo. Nós estamos no mundo para pregar essa verdade, para conhecer essa verdade e falar dessa verdade. Mas nós não podemos fazer aliança com o mundo. Eles são opostos entre si. Luz e treva não podem se unir. A motivação do ódio que o mundo tem contra nós é de natureza. Ou seja, não somos do mundo porque nós nascemos de novo. E como nós nascemos de novo, todo que é nascido de Deus, ele vence o mundo. É a fé e a obediência aos mandamentos de Deus. Você quer vencer o sistema no mundo que vem contra nós? Abram comigo aí e vejam o que é que o próprio João diz na sua primeira carta, capítulo 3. Primeira carta de João, lá antes de Apocalipse. Capítulo 5. O versículo 3 e 4. 1 de João, capítulo 5, versículo 3 e versículo 4. Até o 5. Diz assim, versículo 3 de 1 de João 5. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Vejam só, por que não são penosos? Porque todo o que é nascido de Deus, o que é que ele faz? Ele vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Fé em quê? Na palavra de Deus, nos ensinamentos e nos mandamentos de Deus.
Nós só podemos vencer o mundo pela fé que Cristo colocou em nossos corações e por aquilo que estamos aprendendo dele diariamente, que são os seus mandamentos. Por isso que ele diz, o versículo 5, olha: quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Então, amados, Jesus diz que assim como perseguiram a ele, a sua igreja seria também perseguida. E, amados irmãos, como eu falei, a motivação do ódio que o mundo tem contra nós, que somos a igreja de Cristo, é a diferença de natureza. O mundo está morto nos seus delitos e pecados. As pessoas que não têm a Cristo estão mortas nos seus delitos e pecados. Mas nós estamos vivos para Deus. E o ódio, aqui segundo o salmista, no versículo 3, no Salmo número 2, ele diz que os reis da terra, gentios e judeus, se levantaram contra o ungido do Senhor, dizendo, versículo 3: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Amados irmãos, o que é isso? Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. As autoridades, desde a época de Jesus, e os povos não querem se submeter à soberania de Deus e nem aos limites impostos por Deus em sua palavra. Rompamos e sacudamos retratam um animal obstinado, enfurecido, tentando romper as suas amarras que prendem o jugo do seu corpo. O mundo enxerga Deus, Jesus e a Bíblia como algo que escraviza eles e amarram eles. Não queremos isso. A sua lei vai nos amarrar, a sua lei vai nos escravizar. Rompamos com Deus, rompamos com a sua palavra, rompamos com o ungido dele. Não queremos que ele reine sobre nós. É isso que o mundo diz acerca de Deus, da sua palavra e do seu Filho Jesus Cristo, o seu ungido. Para o mundo que não nasceu de novo, que não recebeu o novo nascimento, a palavra de Deus, Deus e Jesus Cristo escraviza e amarra eles, como um animal é colocado debaixo do mesmo jugo. Mas para nós, os regenerados, a verdadeira liberdade, como nós vimos lá em 1 de João 5:3, é submeter-se a Deus e fazer a sua vontade, obedecer seus mandamentos, e assim nós venceremos o mundo e todas as suas ciladas e todas as suas tentações que virão sobre nossas vidas. Por isso, amados irmãos, a primeira verdade deste salmo aqui, que Davi, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu, é a oposição das nações contra Deus, contra sua lei e contra o seu ungido, que é Jesus Cristo. Mas como é que Deus reage? Como nós vimos, as nações estão enfurecidas, como aquelas ondas bravas no mar, toda a sua força, querem a todo tempo, né,
dizer que a palavra de Deus não é a verdade, dizer que essa é coisa de crente, que os crentes falam, ensinam e pregam a palavra de Deus, não irá se cumprir. Versículo 4 e o versículo 6 do Salmo número 2. Veja como é que Deus reage. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. E no versículo 6 ele diz: eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Podemos ver aqui a tranquilidade de Deus. Deus reage à conspiração humana, a humanidade enfurecida aqui da terra, que rejeita a Ele, a sua palavra e ao seu ungido, com humor e com desdém. Versículo 4 diz: ri-se aquele que habita nos céus. Ou seja, Deus está entronizado nos céus, e sua soberania não corre em perigo, porque toda a humanidade o rejeita Ele, rejeita a sua palavra e rejeita o seu ungido. Deus está entronizado lá nos céus. Ri-se aquele que habita nos céus. Sua soberania não corre perigo, porque as nações o desprezam. Deus está entronizado nos céus. Ele é o Altíssimo. Ele é o Senhor Supremo de tudo que existe. Diante da grandeza de Deus, a majestade de Deus, as nações são absolutamente consideradas por Ele como nada. Abram aí Isaías capítulo 40. Isaías 40. Eu lendo esse texto hoje, eu fiquei assim maravilhado. Como é que o homem é soberbo e como não é nada? Veja o que é que Deus vai mostrar. Como Deus, diante da grandeza dele, da majestade, veja o que as nações representam para Deus. Versículo 15 e o versículo 17. Isaías 40, versículo 15 e o versículo 17 diz: eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. E veja agora o que é que diz o 17, viu? Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos de que nada, como um vácuo. Se nada já não é nada, imagine menos do que nada. Deus não está preocupado, porque as nações desprezam Ele. Deus não está preocupado, porque rejeitam a sua palavra. Deus não está preocupado, porque não recebem o seu ungido. Deus está no céu, entronizado, Ele é Rei soberano. O seu trono não corre perigo. Ele continua e continuará entronizado. Que aceite, que o rejeitem a Ele, a sua palavra e o seu ungido. Porque todas as nações é considerado ante a majestade de Deus, ante a grandeza de Deus, menos do que nada.
isso aí nós não temos nem o que discutir. Não tem como a nossa mente saber o que representa as nações diante de Deus. Menos do que nada, se nada já é nada, menos do que nada, pior ainda, né? Então, Deus está entronizado nos céus e sua soberania não corre perigo. Deus está tranquilo, Deus ri deles, mas além de rir, Deus zomba da humanidade, né? Salmo 2, veja novamente lá, a primeira parte do versículo 4 diz: ri-se aquele que habita no céu, o Senhor zomba deles. Ele ri e também zomba da humanidade. Amados irmãos, isso aqui retrata o desprezo que um vencedor sente pelo derrotado. Ele nem se levanta para dar uma olhada para mais perto. Ele fica sentado. Deus não está nem um pouco ameaçado pelos líderes e pelas pessoas que fingem que Ele não existe e que não o reconhece como soberano Senhor. Não há conselho, não há trama que prevaleça contra o Senhor, mas apenas só há desprezo da parte de Deus para eles. Abram 2 textos aí no livro dos Salmos, Salmo 37, versículo 13. O mundo não está perseguindo a igreja, né? O sistema. Desprezam a Deus, a sua palavra e os ensinamentos da igreja. Versículo 12 e o versículo 13 do Salmo 37. Veja o que é que diz: trama o ímpio contra o justo, e contra ele ringe o quê? Os dentes. Isso aqui fala de ira, ódio. Versículo 13 é o que é que diz: ri-se-á dele o Senhor, pois vê estar-se aproximando o seu dia. Continue rangindo os dentes contra a minha lei, contra a minha pessoa, contra a minha igreja. Eu vou continuar rindo de vocês, porque eu estou vendo que o dia de vocês estão se aproximando. Mas também mais aí adiante, Salmo 59. Foi escrito por Davi também. Salmo 59, versículo 6 ao versículo 9. Os inimigos do povo de Deus. Salmo 59, versículo 6 ao versículo 9. Veja o que é que diz: ao anoitecer, uivam como cães à volta da cidade, alardeiam de boca, em seus lábios há espadas. Pois dizem eles: quem há que nos escute? Mas tu, Senhor, te rirás deles, zombarás de todas as nações. Em ti, força minha, esperarei, pois Deus é o meu alto refúgio. Amados irmãos, não há conselho, não há trama que possa prevalecer contra o Senhor. Deus está reservando a sua ira para um futuro julgamento. O Salmo 2, no versículo 5, veja o que é que diz: na sua ira, a seu tempo, lhes hás de falar, e no seu furor os confundirá. O pecado destas pessoas é uma afronta, uma provocação contra Deus.
No tempo de Deus, Ele falará com ira a esses pecadores, punindo-os com justiça. Aqueles que lá, Paulo escreveu aos Romanos, Deus vai enviar confusão àqueles pecadores que colocaram a criatura no lugar do seu Criador. Deus constituiu Jesus como rei sobre eles, versículo 6 do Salmo. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte em Sião. Aqui se cumpre, amados irmãos, mais uma profecia acerca de Jesus Cristo. Davi foi constituído por Deus para ser rei em Israel. Davi é um tipo de Cristo. Israel não tem mais rei hoje, mas há um rei entronizado, não na Sião terrena, não na Jerusalém terrena, mas na cidade celestial de Sião, e este se chama Jesus Cristo. Aqui se cumpre, ou se cumpriu, mais uma profecia acerca da pessoa de Jesus Cristo. Davi reinou apenas em Israel, mas Cristo, Ele reina sobre todas as nações. E agora Ele está como rei entronizado na cidade celestial de Sião, Jesus Cristo. Abram aí, livro dos Hebreus, capítulo 12. Hebreus capítulo 12, versículo 22 ao versículo 24. Aqui o autor aos Hebreus vai fazer um contraste entre o Sinai, melhor dizendo, e Sião. Sinai foi o monte que Deus, se manifestou ao povo de Israel. E o Sião aqui que ele vai mostrar é a cidade do Deus vivo. Não é a Jerusalém terrena, é a Jerusalém celestial. Versículo 22 ao 24. Veja o que o autor inspirado de Hebreus, nos fala, inspirado, esta palavra maravilhosa, para nós que somos filhas e filhos de Deus. Mas tende chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém. É a terrena? Não, celestial. Há incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia e igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos de quem? Dos justos aperfeiçoados. E a quem? E a Jesus, o mediador da nova aliança, ao seu sangue da aspersão, que fala coisas superiores, que fala o próprio Abel. Amados irmãos, que coisa maravilhosa! Jesus, Ele está exaltado à destra do Pai, com toda a autoridade no céu e na terra, e é a cabeça de todas as coisas, incluindo a igreja dos justos aperfeiçoados. Isso é algo que nos traz conforto, amados irmãos.
Nós não devemos temer a nada desse sistema mundano aí que está contra Deus, contra as suas leis, contra o ungido do Senhor, contra a igreja do Senhor. Nós devemos perseguir, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, diz João na sua primeira carta, lá no capítulo 2. Deus está conosco, Deus vai adiante do seu povo. Nós somos os justos aperfeiçoados no sangue da nova aliança, do Cristo que derramou o seu sangue e agora está entronizado à destra do Pai, com autoridade no céu e da terra. É o cabeça de todas as coisas, até da sua igreja que ele comprou, remiu com o seu próprio sangue. É isso que Paulo diz para nós concluirmos a mensagem desta noite. Abram 2 textos, Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Versículo 20 ao 23. Que diz assim: o qual exerceu, Efésios capítulo 1, versículo 20 ao 23, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e todo nome que se possa se referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. E mais outro texto, Colossenses capítulo 1, mais aí adiante, outro texto se referindo a Cristo, novamente o apóstolo Paulo. Colossenses 1, versículo 15 ao 19, que diz: este, ou seja, se referindo a Cristo, né? Que lá no versículo 13, o anterior, diz que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, né? Está se referindo aqui a Cristo. Versículo 15: este Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Então, em Cristo, amados irmãos, está toda a plenitude de Deus na pessoa de Jesus. Exaltado à destra do Pai, toda a autoridade no céu e na terra, cabeça de todas as coisas, cabeça sobre o seu povo, que é a sua igreja. Amados irmãos, e eu fico pensando, pare comigo. Será que o mundo, ou melhor, aqueles que estão na igreja, podem enxergar um Cristo como a Bíblia diz que Ele está neste momento? Não sou contra de termos um dia de gratidão a Deus por ter enviado Cristo ao mundo.
agradecendo a Deus pelo nascimento de Cristo. Mas para muitas pessoas, as pessoas olham Jesus Cristo como ainda um fraco, frágil. Não, meus irmãos, o Cristo que nós servimos, o Cristo que nós adoramos, é um Cristo que veio, nasceu, viveu, morreu, ressuscitou e está à destra de Deus, exaltado sobre tudo e sobre todos. Aí criam uma secularização imensa com o nome de Cristo. Nós precisamos, amados, como igreja, a crermos que Jesus Cristo. Tem muitas pessoas que acham que Jesus Cristo vem como aquele pobre carpinteiro. Quando ele voltar, vai voltar como aquele Cristo que criaram aí, como diz Feliciano Amaral, né? Não creio no Cristo vencido, cabisbaixo, chorando, né? E até que usam as figuras de Jesus Cristo como um homem bem frágil, até com figuras até como homens afeminados. Aquele Cristo do narizinho fino, semblante decaído. Não, meus irmãos, não, minhas irmãs, não, igreja de Deus. Cristo está exaltado sobre tudo, sobre todos, está entronizado, Ele está no trono de Deus, pois lhe foi dado toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, amados, essas foram as duas primeiras divisões deste salmo. O salmo número 2, que nós acabamos de meditar nesta noite. Nós vimos, do versículo 1 ao versículo 3, a oposição das nações contra Deus, sua palavra e o seu ungido. Nós vimos no versículo 4 ao versículo 6 a tranquilidade de Deus. Deus ri, Deus zomba das nações, e nada que as nações, a humanidade possa fazer, possa comprometer o trono de Deus. Ele está sentado, usando uma linguagem popular, ele nem pisca. Que rejeitem a Ele, que rejeitem a sua palavra, que rejeitem a Cristo, Ele continua reinando, pois Ele é Rei, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Na próxima semana, com a graça de Deus, do versículo 7 deste mesmo salmo ao 9, nós veremos a vitória do Messias. E também a quarta divisão, do versículo 10 ao versículo 12, as advertências do Espírito Santo, que faz para o mundo e também para muitos que ainda não conhecem, estão na igreja, mas ainda não o conhecem. Que Deus nos abençoe. Esta é a palavra de Deus que eu trouxe para nós meditarmos nesta quarta-feira. Que Deus fortaleça cada vez mais a nossa fé e que cada vez mais estejamos firmados nesse Deus grandioso, nesse Deus maravilhoso, misericordioso, bondoso, cheio de graça, cheio de bondade, que reina e reinará para sempre. Deus abençoe a todos, em nome de Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém.